Amantíssimo Deus, eis aí teu filho na tua presença, Senhor. Senhor, eu sei que tu já encaixaste, ó Deus querido, a tua palavra no coração e na mente do teu filho. Agora te pedimos, ó Deus, que tu venha abrir nossos corações, para que nós venhamos receber, Senhor, da tua boca, Senhor, a tua palavra, a tua instrução, Senhor amado, para as nossas vidas, que nós venhamos ser alimentados, Senhor, através da tua palavra na noite desse dia. É o que nós te pedimos, desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Uma excelente noite. É motivo de alegria estar aqui reunido com os irmãos. Agradeço ao pastor pela oportunidade, nosso amigo. Aleluia. A família já amada por todos nós. Também trago os agradecimentos aos irmãos Aleluia. que nos ajudaram, nos apoiaram ali naquele evento, um evento missionário, onde a nossa igreja, ela é uma igreja missionária e ela tem trabalhos missionários. E essa igreja que fez um trabalho fundamental de uma muito grande importância lá com o trabalho do açaí. E eu quero falar para os irmãos que o hambúrguer, o açaí, a batata e os doces arrecadaram naquela noite R$7.000. Aleluia. Então, Glória a Deus. É verdade. E vocês fizeram parte. Amém. Do trabalho de vocês. E nós estamos aqui pessoalmente para agradecer isso. Aleluia. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus e vamos fazer missões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Agora vamos à palavra de Deus nessa noite. Pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, no seu capítulo 15. É uma palavra bem conhecida. Aleluias, glória a Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os seus irmãos. Aleluia. Para falar no nome de Cristo, para falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Aleluia. Lucas 15. Aleluia. Filho pródigo, uma palavra bem conhecida. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa é uma história das mais profundas sobre a natureza humana, arrependimento e, acima de tudo, a graça incondicional. Aqui está a parábola do filho pródigo. Leiamos em nome de Jesus. 15, 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se jogou. Ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou aos seus campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo de si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem, abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para ter com seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou e beijou o filho. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. E aqui, meus irmãos, glória a Deus, e a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, se eu fosse colocar um título nesse texto, o título desse texto seria o abismo da autonomia e o caminho de volta para casa. Glória a Jesus. Meus irmãos, o pecado, raramente, tá? Ele começa com ação drástica. Raramente o pecado começa com ação drástica. Ele começa com um desejo de independência. E o que houve com esse jovem aqui foi exatamente isso.
Se a gente for ver essa parábola, o que Jesus conta, você vai ver que era um pai abençoado, era um filho, os filhos eram abençoados, eles eram fazendeiros, eram bem financeiramente, era uma família estruturada, não havia motivo ali para aquele jovem chegar para o seu pai e falar: pai, dá-me a minha parte por direito, a minha herança. Não havia motivo, mas se formos olhar o contexto dessa história, um jovem de entre 17 e 18 anos, com desejo de independência, com desejo de conhecer o mundo, ele pede ao seu pai a sua herança. Ele não estava satisfeito com o que tinha em casa, e assim ele pega a sua herança e parte. E essa independência, meus irmãos, sem Deus, ela é perigosíssima. É verdade. Nós temos que olhar o caminho que nós estamos tomando. Aleluia. A independência nossa que nós estamos tomando, caminhando para longe do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos aqui alguns dos homens que quiseram ter liberdade longe de Deus. Eu vou falar o primeiro deles, se chama Adão. Está em Gênesis 3. O primeiro homem, ao comer do fruto proibido, buscou autonomia moral, querendo decidir por si mesmo o que era bom ou mal, separando-se da dependência direta de Deus. Meu Deus. Meus irmãos, Deus cria o Éden e tudo que nele há. Deus cria o homem, coloca no Éden. Deus cria a sua companheira, coloca no Éden. Adão, ele era dominador sobre todas as coisas, sobre as plantas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais selvagens. Tudo ali era perfeito, Éden. Tudo era perfeito aos olhos humanos, era perfeito. Mas Adão e Eva decidiram que fora do jardim era melhor. Que fora do jardim tinha coisas mais atraentes, que fora do jardim as coisas eram melhores, mas não era. Qualquer que estiver fora da presença de Deus, nada vai ser bom. É desse jeito, Senhor. Nada vai ser bom longe da presença de Deus. Se nós temos tudo na mão e não estamos satisfeitos, com Deus ao nosso lado, nos guardando, nos apoiando, nos dando livramento, lá fora vai ser bom? Sozinhos, caminhando? Não vai. Aqui existe outro nome, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vangloriou-se o seu próprio poder, grandiosidade, dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei pelo poder, pelo meu poder e para a glória da minha majestade? Como consequência, ele perdeu a sanidade e viveu como animal até reconhecer a soberania de Deus. É Deus. Desse jeito. Aleluia. Muitas coisas Deus nos concede, Deus nos dá pela misericórdia. Verdade. E aí a gente deixa isso subir as nossas cabeças. A gente acha que a gente é poderoso, que a gente é independente, que a gente já não precisa mais de Deus, que nós podemos fazer tudo sozinho. E isso traz consequências irreparáveis para a nossa vida. É desse jeito. Quantos homens de Deus nós já vimos que Deus deu autoridade, Deus deu poder através da palavra, que o maior milagre que nós podemos ver na terra, irmão, não é a cura de paralítico, não é o cego enxergar, mas é o homem se converter. Aleluia! E tem homens grandes. Glórias a Deus! Pessoas se convertiam aos milhares, mas esse poder subiu a cabeça desses homens e eles se perderam. Eles acharam que eles eram melhores do que Deus. E nós não podemos agir dessa forma. É verdade. Deus, o lugar mais alto que Deus nos quer é os pés dele. É prostrado diante dele, dia após dia. Nabucodonosor perdeu a sua sanidade. Ele ficou louco, ele se tornou animal, ele comia mato de 4 pés. Isso que a Bíblia vai nos dizer. E quantos aí, irmão, que já viveram na presença de Deus, comendo maná, servindo de Deus, e hoje estão presos nas drogas, na bebida? É desse jeito. Se você comer mato e está nas drogas, está na bebida, escravizado. Meu Deus. Então vamos estar Misericórdia desse povo, Senhor. para onde nós estamos caminhando, o rumo que nossas vidas estão tomando, as decisões que nós estamos tomando diariamente.
Meus irmãos, Êxodo 5:2 vai falar sobre o faraó do Egito. Diante das ordens de Deus, através de Moisés, o faraó respondeu: quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz. Não conheço o Senhor. Ele buscava independência do seu reino, rejeitando a soberania divina, o que resultou na ruína de uma nação. Uma nação se perdeu, uma nação, irmãos, poderosíssima, que é o antigo Egito, a nação de Faraó. O Egito era a nação mais poderosa do mundo, mas ele não quis reconhecer que Deus era Deus. Muitas vezes, meus irmãos, vou trazer isso para a nossa vida aqui, nós estamos dentro da igreja. Nós vamos para a casa do Senhor, nós abrimos nossa boca, nós falamos no amor de Deus, nós louvamos ao Senhor, a gente até da palavra a gente fala, mas o nosso coração Está longe. está longe do Senhor. É, A Deus. gente não reconhece Ele como Deus. A gente não reconhece Ele como Deus. E aí a gente vê a ruína da nossa casa. Às vezes a gente vê o nosso emprego indo embora. Isso aí, meu irmão, se a gente não reconhecer Deus como o nosso Salvador e como Deus, a ruína vai vir, a destruição vai vir. E isso é verdade, isso é fato. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Certeza. Então possamos ficar atentos naquilo que estamos dizendo, naquilo que estamos vivendo, em nome de Jesus. E chega um momento, irmãos, que o pai, ele sem brigar, ele sem discutir, ele ouve o pedido desse jovem, que é a parte da herança que o pai dá. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes, estamos na casa do Senhor, na dependência do Senhor, e nós clamamos ao Senhor: Senhor, estou com a necessidade disso, daquilo que Deus nos dá. E olha o que muitas vezes nós fazemos. Muitas das vezes, muitos fazem. Certeza. Pega tudo aquilo e gasta dissolutamente. E gasta de uma forma irresponsável, não pensando no futuro. Tá? As nossas vidas, os nossos talentos, a nossa voz, os nossos dons, Deus nos deu para fazer a obra dele. Para glorificar. Verdade, Senhor. Na Bíblia tem um homem por nome chamado Sansão. Um anjo aparece a Manoá, a esposa de Manoá, e fala: darás o filho, dará luz ao filho, e porás o teu nome de Sansão, e ele será nazireu de Deus. Não passará sobre a sua cabeça navalha, nem beberá bebida forte e nem vinho. E ele será libertador de Israel. Aleluia. Olha, Deus deu uma força tremenda a esse homem. Deus chamou ele para ser libertador do povo de Israel. Mas olha o que esse homem decide fazer com aquilo que Deus deu a ele. Foi um juiz, com o chamado nazireu desde nascido, dotado de força sobrenatural para libertar Israel dos filisteus. No entanto, desperdiçou a sua vida e talento, perseguindo prazeres pessoais, apaixonando-se por mulheres filisteias e quebrando seus votos. Ele perdeu tempo vivendo uma vida carnal e egoísta, o que resultou na perda da sua força, prisão e morte. Meus irmãos, dom não salva ninguém. Tá? Dom não salva ninguém. Verdade. Porque dom é Deus que nos dá. Aleluia. É o Senhor que nos dá o dom e pertence a Ele. Então muitas vezes a gente canta, a gente prega, a gente toca, a gente sabe evangelizar e acha que isso é tudo. Não é. Se nós não permanecermos na presença do Senhor, a gente vai se perder. É verdade. A gente vai se perder. A Bíblia vai dizer que Sansão tinha uma força sobrenatural. Ele matou com uma queixada de burro, ele matou mais de 1000 raposas. Ele tinha uma força sobrenatural, mas ele desperdiçou por isso, com prazeres mundanos. O que nós estamos fazendo com aquele dom que nós temos, que Deus tem nos dado? Nós temos usado para louvor e glória do teu santo nome, ou nós temos desperdiçado? Verdade. Quantas pessoas, irmãos, já estiveram no altar do Senhor, Nos ajuda, Senhor, ministrando a palavra, e hoje estão perdidos no mundo,
por desobediência, por não querer servir ao Senhor, desperdiçamos os que Deus deu. Mas nós, irmãos, nós não vamos ser assim. Nós vamos Em esperar. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Judas Iscariotes, o homem que andou com Cristo, aprendeu com Cristo os seus ensinamentos. Mas, meus irmãos, o seu coração estava longe, decidiu trair Jesus com moedas de prata. Quantos de nós não temos feito a mesma coisa? Jesus tem nos chamado, nós temos virado as costas para o Senhor, nós temos negligenciado a sua palavra, nós temos negligenciado a sua chamada, e Deus tem falado conosco: venha que eu preciso de você na hora. Glória a Deus! Deus está falando, e nós estamos virando as costas, nós estamos indo embora. Vamos nos despertar para esse tempo, vamos nos colocar de pé, anunciar a palavra, porque Deus está contando com a gente. Aleluia! Aleluia, aleluia. Rei Salomão, 1 Reis, no capítulo 11, vai falar sobre a sabedoria, meus irmãos. Desperdiçou anos posteriores, colocando seus próprios desejos, acumulando esposas estrangeiras, Deus! O coração de Deus para a idolatria. Ele gastou recursos e tempo construindo templos para ídolos. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo com esse tipo de coisa. A Bíblia já vem nos instruindo, vem trazendo exemplos. Tem vários aqui: Geazim e Saul, rei Saul. Meu irmão, a Bíblia vai nos dar um exemplo, a lição nessa aqui, ó. A Bíblia nos ensina que, embora os homens tenham falhado, Deus é misericordioso, e a história dele serve como um aviso para que usemos nosso tempo de maneira sábia, servindo a Deus enquanto é dia. Oh, glórias! Aleluia! Nós não podemos descer. Verdade, Senhor. Deus está nos dando a oportunidade de nos colocarmos de pé, de prosseguir, servindo a Ele em espírito e verdade, enquanto é dia. Oh, glórias! Olha, se conserte no caminho enquanto não chega até o tribunal. Verdade, Senhor. Porque quando chegar lá vai ser julgado, vai ser condenado pelos atos. Se os atos forem ruins, não tem como escapar disso. Não tem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Ele gasta tudo naquela cidade, ele vive a seu bel prazer, despreocupado com a mulher, como se nada fosse acontecer, mas vem a escassez, vem a fome, vem a falta de tudo. Deus tem os seus meios, irmãos, para chegar a nós. Com certeza. A escassez é o megafone que Deus usa para falar com a humanidade, para falar com todos. Todos. A Bíblia vai falar que o sol nasce para o justo e nasce para o ímpio, que a chuva cai para o justo e cai para o ímpio. Não tem diferença para Deus. Então, quando a escassez vem, se você é cristão, você vai confiar no Senhor e vai aguardar nele. Mas se você não confia no Senhor, o desespero vai tomar conta. É verdade. O desespero vai tomar conta, porque a escassez vai chegar. É uma forma que Deus tem para falar conosco. Não tem como. Agora, nós podemos servir a Deus ou servir o mundo. Desse jeito. É verdade. Tá? Ó, são duas portas abertas 24 horas, uma de frente para a outra. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. É verdade. Verdade é. Não existe uma linha tênue, não tem como você andar em cima. É uma porta aberta de frente para a outra 24 horas em cima. Quando você sai de uma, automaticamente você entra na outra. É Deus. Não existe uma linha tênue. Alguém falou que você mentiu. A Bíblia não fala sobre linha tênue, não fala sobre muro. A Bíblia fala sobre o morro, que é diferente. Mas se você deixou de seguir a Deus, você está servindo ao diabo. Verdade. Glória a Jesus. É desse jeito. Temos um exemplo, que é Jonas. Deus chama Jonas. Olha, vai pregar para o povo de Nínive, para aquele povo se arrependa. Aquele povo, a minha misericórdia chegou sobre eles.
Mas Jonas se preocupou com isso. Eu falei, deixa eles lá. Eles não são merecedores. Eles não merecem. Quem somos nós, irmão? Para julgar a escassez do outro, para julgar a situação do outro. Deus nos chamou para ser observadores da lei e praticantes da boa palavra. Aleluia! Não juízes. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. E Jonas tomou a decisão de ser juiz. Vai julgar o povo de Nínive, eu não vou. Sabe onde ele foi parar? Nas profundezas da barriga do peixe, do grande peixe. E lá, Deus fez com ele o que ele queria. Deus tratou com Jonas. Agora você pode escolher nessa noite. Você pode decidir nessa noite andar pelos caminhos que Deus está trilhando, os caminhos de justiça, os caminhos corretos, ou você vai trilhar os seus caminhos e Deus vai colocar o anzol na sua boca e vai fazer você voltar para o caminho. Você pode escolher nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, tem lugares que a gente vai que nós mesmos nos colocamos. Tá? Davi, Jonas se colocou lá na barriga do peixe. Davi criou uma situação. Tá? Ele vê Betseba do alto do seu palácio. Ele vê Betseba lá embaixo. Ele deseja Betseba. Betseba estava com muito nome. Ele deseja Betseba. Ele toma Betseba para ele e bota o seu esposo numa frente de batalha para matar. Olha o que Davi faz. Mas a Bíblia vai dizer que Davi é o segundo coração de Deus. Nós podemos cometer erros sim, irmãos. Assim como Davi cometeu. Ele se colocou numa situação complicada, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Glória, glória, glórias a Deus. Ele criou uma situação de escassez para as pessoas, mas ele se arrependeu, ele restituiu. E nós podemos fazer isso, restituir aquilo que nós estamos causando? Meu irmão, nós temos que estar atento ao que a gente fala com as pessoas. Nós matamos os nossos irmãos, dependendo daquilo que sai da nossa verdade. Boca. Nós temos que ter cuidado. Porque quando uma pessoa sai da igreja por culpa nossa, meu Deus, como que isso vai ser restituído? Pai. Como que isso vai ser restituído? Deus está falando conosco, sabe o que? Amém. Cuidai uns dos outros, zerai pelos outros, amai uns aos outros. Meus irmãos, sumiu, vai atrás, abraça, liga, cuida. Assim como Cristo um dia fez conosco. Meu irmão, não foi nós que escolhemos Cristo. É verdade. Ele nos Aleluia. ainda sendo pecadores. Agora o irmão comete uma falha, a gente quer jogar o irmão fora. O nosso pastor fala assim, que ninguém pode ser desprezado. Aí. Todo mundo tem seu valor. Então vamos amar uns os outros, vamos cuidar uns dos outros, em nome de Jesus, para que possamos prosseguir firme nos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus. E ele cai em si, meus irmãos. Chega um momento que vem escassez, ele vai trabalhar no meio dos porcos, ele sente fome, nem o que os porcos comiam ele recebeu como alimento, mas ele cai em si. A Bíblia vai dizer que ele se levanta. Repete comigo. Se levantar. Se levantar. Se levantar. Se levantar. Glória a Jesus. Ele se levanta e lembra da casa do seu pai. E se lembra da casa do seu pai. Na casa do meu pai tem muitos trabalhadores e farta alimentação para todos. Meus irmãos, quando a gente comete erro, quando a gente comete uma falha grave, não temos a humildade de reconhecer isso. Temos a humildade de reconhecer que nós tropeçamos, que nós falhamos, que de fato nós cometemos um erro grave, que a gente precisa de confessar esse pecado, a gente precisa se levantar e falar, Senhor, eu não vou ficar prostrado aqui onde eu estou, eu vou me levantar, Aleluia. eu vou confessar e vou continuar caminhando. Glória, glória, glórias a Deus. Você entende a importância desse ato? É verdade, Senhor. Eu não estou falando, irmão, que nós não vamos cometer erros. Eu não estou falando, irmão, que nós não vamos tropeçar. Eu não estou falando que nós somos sujeitos ao pecado, que a Bíblia vai dizer que o pecado tão de perto
nos rodeia. Nós temos que estar vigilantes, mas está todo mundo sujeito a isso. O que eu quero dizer é, se isso acontecer, como você vai agir? Você vai se levantar e vai seguir? Ou você vai ficar prostrado diante do pecado? O que Deus quer não é isso. O que Deus quer é que você reconheça o seu erro. Glória a Deus. E ó, se coloque de pé, irmão. Meu Deus. Porque na casa do Pai. Assim seja, Senhor. Aleluia. Aleluia. E ele sai daquela cidade e volta para a casa do seu pai. A Bíblia vai falar, irmão, que ele se levantou e foi. A Bíblia não vai falar que ele tomou banho. A Bíblia não vai falar que ele se lavou. A Bíblia não vai falar que ele trocou de roupa. A Bíblia vai falar que ele se levantou do local que ele estava, que era um chiqueiro, e foi. E o pai, de longe, que já o aguardava, o viu. Sabe É o que eu vou Deus. dizer? Que ele correu para o abraçar. Meu Deus. Esse é o nosso Sabe o que eu Deus. entendo com isso, irmãos? Que Deus não é um juiz que está sentado dentro de um tribunal aguardando vocês para ser julgado. Ele é um pai com coração amoroso. Aleluia. Aguardando vocês para ser Oh, glória. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor. Obrigado por esse carinho, Senhor. Aleluia. Irmãos, na história judaica, um ancião levantar sua túnica para correr uma vergonha. Esse homem não quis saber se ele seria uma vergonha para ele, seria a chacota. Ele levantou a sua túnica e correu para encontrar com seu filho. Sabe por quê, irmão? Porque a graça, ela corre mais rápido. Oh, que o glória. pecado. Amém. Jesus, a Bíblia vai dizer em Gálatas 3:11, se não me falha a memória, que Jesus se fez maldito para que nós nos tornássemos bênçãos. Amém. Glória a Deus. Ele foi morto no madeiro. Todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Então ele se fez maldito para que nós nos tornássemos bênçãos. E a Bíblia vai dizer que aquele homem levantou as suas vestes, sem se importar com a vergonha, e correu para encontrar com seu filho. Ele abraçou o seu filho, Aleluia. ainda sujo, destruidor. Meu Deus. O pai não está preocupado do jeito que você está. O pai não está preocupado da forma que você se encontra. O pai está preocupado se você vem. Porque o pai quer que você venha. Aleluia, aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Deus poderoso. Meus irmãos, o sacrifício da cruz não foi um sacrifício em vão. Com certeza. Foi uma morte dolorosa, a via dolorosa. Jesus foi pendurado no madeiro. As suas mãos e os seus pés foram atravessados por pregos, a sua cabeça por coroa de espinha. Ele foi chicoteado. Meu Deus! Se transpassou ao seu lado. Você acha que ele morreu? Ele passou por tudo isso para nós sermos condenados? É. Não, ele nos amou. Amém. Ele nos amou. E hoje ele está de braços abertos, te esperando. Oh, glórias. E o pai chama o filho. Pede os seus empregados, tragam um vestido novo. Vestido novo significa restauração. Deus quer restaurar a vida de vocês hoje. Oh, glórias. Deus quer mostrar vestes novas. Eis-me aqui, Senhor. Deus não quer saber como você está, cheio de carrapicho, cheio de todo sujo. Deus o que Ele quer botar hoje é vestes novas, vestes limpas. Substituir o cheiro de chiqueiro pelo perfume da casa. A justiça de Cristo é que nos cobre. Amém. Aleluia, Apocalipse 7:13 vai dizer: então os anciãos me perguntou, esses que estão vestidos de branco, quem são? E de onde eles vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E disse ele: esses vieram na grande tribulação e lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, glória. Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, e nunca mais terão fome, nunca mais terão Eita, glórias! Aleluia! Aleluia! Pois o Cordeiro que está no meio do
trono apacentará e conduzirá as fontes da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Glória a Jesus! Exaltado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para nós é maravilhoso, irmão. Verdade. Deus quer tratar a gente com carinho, com amor, com zelo. Deus quer nos conduzir por um caminho de excelência. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos rejeitando esse amor. Nós estamos negligenciando esse amor. Tudo que tem no mundo parece que é melhor do que Cristo nos dá. E não é. É mentira do diabo. O diabo tenta nos enganar. O diabo tenta nos enganar a todo momento. A Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, amando comunhão, procurando quem possa tragar. Mas aquele que nos guarda é o leão da tribo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Vamos ficar atentos, porque Deus está falando conosco. Meus irmãos, aí vem e coloca um anel na mão dele. Autoridade, confiança devolvida. Olha o que Deus quer fazer com você nessa noite. Você que caiu, você que tropeçou, você que está sujo. Deus quer botar as vestes brancas. Oh, meu Deus! Deus quer você com o sangue do Cordeiro. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele quer botar vestes brancas em nós e um anel de confiança. Ele quer restabelecer o relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus relacional. É verdade, Senhor. Deus não quer que você fique longe dele. Deus quer que você caminhe com ele lado a lado, dia após dia. Deus está te chamando para perto dele. Quanto mais perto de Deus, mais perto de Cristo, Oh, mais glória! longe do pecado. Glória a Jesus. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso para nos purificar de todo o pecado, de toda insanidade, de tudo aquilo que nós praticamos. Deus vai jogar no lago do esquecimento. Aleluia, Jesus. E o pai está devolvendo a ele o talão de cheque da casa, foi perdoado, imediatamente recebeu confiança. Os irmãos, Deus é extraordinário. É verdade. Deus é sobrenatural. Deus pega aquele que está lá por trás dos monturos, que é rejeitado pela sociedade, bota vestes novas, bota um anel, dá ele confiança, coloca ele para pregar para as nações. Aleluia! E é isso que Deus te chama, é para isso que Deus está te chamando nessa noite. Aleluia! E as sandálias, meus irmãos, glória a Jesus. Ruth 4:8 vai dizer que todas as coisas, todos os pactos que eram firmados pelos anciões, aqui se revela porque o filho voltou, aqui se revela porque que tudo que o pai fez, porque que o pai já esperava o filho, porque que ele sabia que o filho ia voltar, se revela nesse texto de Ruth 4:8, vai dizer assim, que todos os pactos que eram feitos teriam que ir na entrada da cidade e retirar a sandália e deixar ali. Era um pacto que era feito entre os anciões da cidade. E aí, só que o pai liberou o filho, a herança do filho, dentro da casa dele. Ele não foi à porta da cidade, mas nesse momento que ele vê o filho de longe, ele corre, ele bota vestes novas, ele bota o anel e fala, cai da sandália. Meu filho é livre. Os escravos andavam descalços, mas o meu filho é livre. Calça ele na entrada da cidade, porque ele tem direito em tudo. Glória a Deus! Foi reestabelecido todas as coisas, porque Deus é especialista em fazer coisa nova. É verdade, Senhor. Deus é especialista em fazer coisa nova. Deus quer estabelecer todas as coisas. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus com esse amor sobrenatural, Amém. Deus com esse grande amor que nos constrange, Deus com esse grande amor que, meu irmão, a gente fica de uma forma que não tem como explicar, tão grande amor. Ele fala assim para a gente: filhos, eu não quero somente obediência, eu quero relacionamento. Meu Deus, aleluia!
a presença de vocês. Aleluias. Eu não quero só que você obedeça, eu quero que você sentar na mesa comigo. Eu quero você presente na mesa. Maravilha, e hoje é a Senhor. hora. E hoje é o momento. E hoje é a oportunidade para você Glória que está a afastado Deus. dos caminhos do Senhor, que não está bem relacionada com Deus, ou relacionado com Deus, que os seus caminhos estão tortuosos, que as suas vestes estão sujas, que você já está descalço, que você já tem se tornado escravo. Hoje é dia que você perdeu a confiança de Deus. Hoje é dia que o Deus quer colocar vestes novas, que Deus quer restabelecer a confiança através do seu anel, e Deus também quer trazer a liberdade para você nessa Glória a noite, Deus. as sandálias do Evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. João 8 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que liberta é a palavra. Oh, glória! Aleluia! Evangelho de Jesus. Por isso ele foi calçado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu faço um convite nessa noite: aquele que estiver afastado dos caminhos do Senhor, aqueles que não, se tiver desviado, reconcilia com Jesus nessa noite. Aleluia! E você também, tá? Está com pecado oculto. Se você está no erro, confessa o erro. É Deus. O pastor vai estar orando. Noite de salvação, Senhor. É noite de conserto. Aleluia. É noite de salvação. É uma oportunidade que Deus está nos Glória a concedendo, Deus. em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Jesus maravilhoso é inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor. É verdade, Senhor. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças para continuar, clamando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. É verdade, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor de pé. Seu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio. Oh, glória! Eterno e não tem fim. É verdade, Senhor Deus. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. Ele é conspiração. É verdade. Mesmo quando não vai bem, Ele é a tua força. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, traz-me forças pra continuar, chamando a promessa em oração. Aleluia. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É como se fosse uma oração que nós acabamos de fazer aqui agora. Aleluia. Porque o grande amor de Deus, ele não cessa. Aleluia. Eterno e não tem fim. Verdade. E nessa noite foi pregada a palavra do Senhor nessa noite. E eu creio e tenho certeza que Deus tocou no teu coração. Eu creio também, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo quietinho no teu banco, mesmo quietinho no teu lugar, você levou teu pensamento a Deus e falou, e deve ter pensado, aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado, e a Bíblia está dizendo, a palavra foi dita nessa noite, que Deus vai colocar um anel. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhosa foi essa. Amém, Jesus. Aleluia. Ainda que o filho pródigo errou, ainda que o filho pródigo teve seus erros, seus vacilos, mas Deus, Ele está dizendo para nós aqui hoje, eu coloco o anel. Aleluia! Se arrepende. Obrigado, Jesus! Você, Ele se aperfeiçoa. Oh, glórias a Deus! Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero, nessa hora, orar por você que aceitou essa palavra. Orar por você que essa palavra entrou no teu coração. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado uma nova chance, Senhor, de nos arrependermos. Senhor, tem nos dado uma nova chance, ó Deus querido, de voltarmos para a casa do Pai. Porque na casa do Pai, Senhor, há alimento, há fartura de alegria. Senhor amado, na Tua casa, Senhor amado, sabemos que podemos descansar em paz. Sabemos que temos proteção, Senhor, na Tua casa. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Tome assento, a irmã Adriana estará fazendo os anúncios dessa noite. E antes de a Adriana falar, quero dizer